Olá, que a graça e a paz de Jesus esteja com você. Hoje eu quero falar sobre o milagre da cura. E por isso eu tô com meu filho número 2, Oi! o Josué, que dia 2 de agosto completa quanto, Josu? 9. 9 anos. Eu quero falar sobre o nascimento do Josu. Eu sempre quis ter bastante filhos. E quando a minha primogênita Ruth estava com 1 aninho, meu esposo e eu decidimos que já podia tentar partir para o segundo filho. E na época eu trabalhava com o meu pai como administradora da empresa dele e eu estava encantada com a maternidade e queria viver esse momento de exclusividade como mãe. Então eu chamei meu pai, expliquei para ele o desejo do meu coração. Eu disse: pai, a gente está tentando engravidar e quando o bebê entrar aqui ele vai ter tempo certo para sair. E aí eu quero passar o cargo para uma outra pessoa. O meu pai abençoou e aí eu engravidei e a gravidez estava indo super tranquila, assim como a da Ruth. A da Ruth eu trabalhei até poucas horas antes de ir para o hospital, nasceu de 40 semanas, foi tudo tranquilo. Então eu sempre fui uma pessoa muito organizada, muito critrizinha, e para deixar um sucessor no meu lugar na empresa, eu precisava organizar muitas coisas, preparar todas as situações. Então eu tinha me organizado dentro daquelas 40 semanas. Só que a Bíblia diz que o coração do homem faz muitos planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Quando eu estava com 35 semanas de gestação, eu tive um sangramento, foi diagnosticado um pólipo e eu necessitei ficar de repouso absoluto. Fiz aquela injeçãozinha para o amadurecimento do pulmão do bebê, caso necessitasse a retirada dele antes. E o médico me deu ordem bem explícita, assim, ó, tu tem que ficar de repouso na cama, sem fazer esforço nenhum. Para mim isso foi muito difícil. Eu sempre fui muito agitada, com muitas atividades, mas aquele tempo de repouso, Deus já vai preparando o nosso coração para aquilo que vem depois. Então, dia 2 de agosto de 2011, nasci esse gringo lindo. Era um dia chuvoso, um dia muito frio. E fomos para casa com aquele bebê lindo. O parto foi tudo tranquilo. Mas o meu pós-operatório foi tão dolorido quanto o primeiro, né? Dói para levantar, dói para sentar, dói para quase tudo. E eu lembro que quando o Joso estava com 5 dias... Eu aproveitava o tempo do soninho dele para descansar também. E eu estava dormindo ainda e tive um sonho. No sonho, o Josué estava mais ou menos da idade que ele está fazendo, entre 8 e 9 anos mais ou menos. E eu sonhei que a professora da escola me ligava para mim ir lá, que ela precisava muito conversar comigo. Chegando na escola, além da professora, estava toda a equipe multidisciplinar, com um semblante assim, um pouco parecia nervoso. E no sonho aquela equipe me falava da dificuldade de aprendizado do Josué, que ele não aprendia, ele não conseguia absorver nada dos conteúdos, principalmente matemática, que ele não conseguia aprender. E durante esse sonho o meu telefone começa a tocar. E aí eu pensei, não vou atender o telefone agora. E não atendia. Aí tocou 2 vezes, tocou 3 vezes. Digo, não, mas deve ser alguma coisa importante. Era um número desconhecido, vou atender. Quando eu atendi o telefone, era do laboratório onde a gente tinha feito o teste do pezinho. Aquele teste que todo bebê quando nasce tem que fazer para ver ali se a saúde dele tá toda certinha. E a doutora no telefone me diz, eu preciso que tu traga o Josué agora aqui, que a gente vai ter que repetir o exame. Quanto mais rápido tu vir, melhor. Aí só levantei, me arrumei, eu não podia dirigir ainda em função dos pontos da cesárea. E aí eu lembro que eu pedi carona pro meu pai, ele nos levou, ficou esperando na recepção. Quando eu entrei na sala para nova coleta, a doutora ainda não conseguiu, o Josué tinha um problema que não aparecia a veia e tinha que pegar o sangue aqui da jugular. Era o mais difícil ainda, né? Então eu já tinha feito isso no primeiro exame, agora de novo. E aí ela começou a me explicar o porquê teria que repetir aquele exame. A tirosina, que é um dos itens que faz no teste do pezinho, tinha dado alterado. E ela começou a me explicar o que a tirosina interferiria na saúde do Josué, que seria na mente
poderia trazer uma dificuldade no aprendizado. Conforme a médica ia me explicando o que era aquilo ali, era como se o meu sonho de poucos minutos atrás estivesse novamente passando na minha mente. E aí, mas eu segura, estava só eu e ele, meu pai na recepção. Ela explicou, tirou uma nova colher. Ela disse, mas pode ter ocorrido algum problema, algum erro. Fica tranquila, vai para casa, nós vamos repetir o exame. Eu decidi no meu coração que eu não ia falar pro meu pai. Cheguei em casa, esperei meu esposo chegar, contei para ele. E a nossa primeira atitude foi orar a Deus. Né? Aqui até em Mateus, que no Evangelho, a Bíblia que eu acho linda e maravilhosa, em Mateus diz assim, capítulo 21 e verso 22. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. E nós colocamos a saúde do Josué naquele dia diante do Senhor, pedindo a cura. E a minha mãe, ela tem uma característica que ela é muito ansiosa e nervosa. E mais alguns familiares. E aí a gente pensou assim, não vamos contar nada para os nossos familiares, nem para os nossos amigos, nós vamos orar e vamos esperar esse resultado do exame. E assim fizemos. Se passaram alguns dias, o pediatra também nos tranquilizou, ele disse, não, tranquilo, enquanto ele tiver com uma amamentação exclusiva do peito, não tem problema nenhum, nada vai acontecer, vamos esperar esse segundo resultado e depois do resultado a gente pensa em alguma coisa. Mas nós sempre orando e com o coração em paz, tranquilo. Se passaram alguns dias, a médica ligou e ela disse, eu gostaria que tu viesse novamente, traz o Josué de novo aqui, e se teu esposo puder vir junto e a gente vai conversar. Chegamos lá, ela disse assim, olha, novamente a tirosina deu alterada e tudo indica que ele tem esse problema, mas vocês não se preocupem, que com medicação e com uma alimentação adequada, tudo vai se resolver, ele vai ter uma vida tranquila, ele vai aprender, vocês não vão se preocupar. E aí a gente vai pro Dr. Google, né? Lá no Dr. Google fala assim de inúmeras restrições alimentares. E uma das coisas que o Josu... O que tu mais gosta de comer, Josu? Fala aqui. Carne. O Josu é apaixonado por carne. E a principal restrição seria a carne. Ele não poderia comer carne. E o meu esposo também é apaixonado por carne. Essa carne quase que diariamente. Então, assim, isso já mexe no nosso coração, né? Além de outras restrições também. Seria uma alimentação bem exclusiva e mais uma medicação. Mas nós voltamos para casa e seguimos naquele propósito, na palavra de Deus que diz: tudo que pedirdes em oração, crendo recebereis. E nós cremos que o Jesus, ele é o médico dos médicos. E todos esses milagres que estão descritos na palavra, nós cremos que ele é ainda o mesmo que operava naquela época, ele é o que opera nos dias de hoje e ele é o mesmo de sempre. E nós crendo no milagre de Jesus, nós orando, então já tinha feito 2 exames e aí ela fez o terceiro e nós fomos para casa. E aí o médico também, o pediatra, disse: olha, já que a médica fez esse outro exame, vamos aguardar mais um pouco. E dependendo desse segundo exame, desse outro exame, a gente vai começar a entrar com uma medicação. E depois, quando ele entrar na inclusão dos alimentos, a gente vai ver a dieta que ele vai precisar fazer. Muito querido médico, mas nós sempre orando e crendo e com aquilo guardado no nosso coração, que nós só contaríamos já o milagre realizado. Se passaram mais alguns dias e veio o resultado do terceiro exame. A médica nos chamou e ela disse assim: eu acho que eu tô mais triste que vocês. Vocês parecem tão seguros. Eu falo, vocês ficam firmes, mas deu novamente a tirosina alterada. E eu acho que seria bom vocês já conversarem com o pediatra, verificar o que vão precisar fazer. E eu acho que ela até disse para nós: olha, é o primeiro caso que eu pego desde que eu tenho laboratório. Eu acho que aquilo mexeu com ela também. Mas nós fomos para casa, dobramos o nosso joelho e declaramos novamente, eu quero ler para vocês. Jesus falando:
E tudo quando pedirdes em oração, crendo, recebereis. E nós cremos e nós dizemos: Senhor, eu creio que Tu és o médico dos médicos. Todos esses milagres que Tu realizou ali no tempo que Tu estava aqui, nós cremos que Tu realiza ainda. E nós oramos e o médico disse: vamos ver. Fica tranquila, tu tá amamentando no peito. Enquanto tu estiver amamentando no peito, nada acontece. Quando ele tiver pro 5º, pro 6º mês que nós for incluir a alimentação, vamos ver uma dieta, já vamos ver a medicação. E nós orando, e nisso o Josué já estava com quase 40 dias. E eu creio que o Espírito Santo moveu aquela médica do laboratório, ela nos ligou e disse: olha, eu vou fazer uma coleta aqui de uma quantidade maior de sangue, eu vou mandar para um laboratório lá no outro estado que faz uma técnica diferente, e nós vamos fazer outro teste, vocês aceitam? E nós aceitamos. E aí era o 4º teste do testinho, né, Josu? Uhum. E aí, queridos, nesse 4º resultado, veio a tirosina dele totalmente normalizada. Então nós glorificamos o Senhor. E aí nós começamos a contar o testemunho de que Jesus tinha curado ele, contamos para os nossos familiares, para os nossos amigos, os conhecidos. E sabe, algumas pessoas chegaram a me dizer assim: mas isso aí foi erro do laboratório, tu podia até processar. Sabe o que eu digo? Foi Jesus! Foi Jesus! Sabe por que eu tenho essa convicção? Deus, tudo que Ele faz na nossa vida, Ele nos mostra e nos fala. E eu tinha sonhado. Eu sei o que eu sonhei. Eu sei o que aquela médica estava falando no 1º, no 2º e no 3º exame. Eu sei que foi Jesus que curou. Foi Jesus. E eu quero dizer para ti, querido, que não importa o que tu está passando, seja na saúde, seja na tua área financeira, seja na tua família, o problema que for, a Bíblia diz: tudo que pedirdes no nome do Senhor Jesus, crendo, recebereis. Exercita a tua fé. Creia que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Jesus, Ele se fez carne, Ele habitou entre nós para nos dar vida abundante. Aí, Ele cura todos? Ele quer curar todos. Ele já morreu na cruz e já levou todas as nossas enfermidades. Ele quer te abençoar. Ele quer ser o teu Senhor. E mesmo assim a nossa oração era: Senhor, se Tu fizer, Tu é Deus. Mas se não fizer, Tu ainda assim é Deus. Os planos de Deus são maiores do que os nossos. Em cada situação da nossa vida que nós vivemos, o Senhor, Ele nos ensina algo. Ele nos leva além do que pensamos ou sonhamos. E o Josu é o milagre da cura que eu recebi. Lindo, maravilhoso, inteligente, ótimo em matemática, né, filho? Ele adora as atividades de matemática, porque o Senhor, quando Ele faz mais. Então não só curou Josué, como ele tem uma habilidade especial no aprendizado, na matemática, em tudo que ele faz, ele é bem sucedido e nós como pais o abençoamos. Eu te convido a abençoar os teus filhos, a declarar a palavra de Deus. Às vezes tu pode pensar assim: mas eu não sei orar. Não tem problema, pegue a Bíblia e comece a ler. A própria palavra vai ser a solução na tua vida. Amém? Um beijo, um ótimo dia, uma ótima semana, em nome de Jesus. Dá tchau, Josu. Tchau. Tchau, tchau.